soy Mirtes González, soy facilitadora de biodanza, psicóloga, una amiga que me ayuda a promover los talleres en español que hago todos los miércoles. Ella me pidió, Genoa querida, ¿no? Me pidió que yo hablase un poco de biodanza porque muchos de sus amigos jamais hicieron biodanza y les gustaría. Bien, como debes de notar que mi lengua madre es el portugués, no es el español, pero espero que se comprenda lo que yo voy a hablar. Entonces, voy a hablar muy cortito, así, solamente para introducir el tema. La biodanza es un sistema creado por Rolando Toro, un chileno, que é um sistema que se propõe a desenvolver o ser humano com base em seus potenciais genéticos. Então, se imaginamos como uma semilla, ¿no? Uma semilla tem um potencial genético, pero necessita para se desenvolver um ambiente que seja bueno para que se desenvolve plenamente. Para nosotros, claro, somos seres muy más complejos, los seres humanos, ¿no? Pero en realidad funcionamos muy semejante. Somos como una semilla llena de potenciales y que necesita de un ambiente adecuado para expresar. O que sucede es que el ambiente humano es el principal ambiente para otro ser humano. Nosotros somos una especie que necesitamos mucho de outros seres humanos para nos desenvolvermos plenamente como humanos. E que sucede muitas vezes é que socialmente não encontramos a estrutura adequada para a expressão de nossos potenciais. Então, ao invés de que o ambiente que vivimos seja um ambiente que nos ajuda a expressar, muitas vezes reprime o potencial de se manifestar. E Rolando Toro, o criador da biodança, dividiu em 5 potenciais importantes de desenvolver em um ser humano. Então, o primeiro é a vitalidade, capacidade de autorregulação, capacidade de saúde, de ouvir meu corpo, de escuchar meu corpo e saber o que necessito. Então, Rolando sempre dizia que não necessitamos exatamente ler livros para saber o que necessitamos, orientação, pero se estamos muito em contato com nosso corpo, podemos saber o que necessitamos, porque o corpo informa. O que passa é que fomos educados para nos dissociar do corpo e por isso nos enfermamos, porque não somos mais capazes de escuchar. Então, a biodança propõe uma série de estímulos ambientais, que são sempre através da música e da dança, que nos ajuda a retomar este contato com o corpo. Depois, a sexualidade, que podemos pensar, sexualidade é ter relações sexuais. Sim, também faz parte, mas não é disto que Rolando Toro estava falando especificamente. Sim, quando trabalhamos a sexualidade em biodança, trabalhamos o prazer de viver, o prazer de estar com as pessoas, o prazer de tocar com as mãos, de tocar mirar com os olhos, de acariciar com nossa habla, ¿no? O que hablamos, poder ser afectivo, ser qualificante, ¿no? Então, com biodança desenvolvemos muito a capacidade de ter prazer e generar prazer na vida, em todos os setores de nossa vida. Também no setor romântico, mas não é somente este, ¿no? Em todas as relações, em todo o que hacemos, de nosso trabalho, de nossas relações personais, de o que estudamos, de o que hacemos nos momentos que vamos desfrutar, que nossos momentos de repouso. Então, todo isto trabalhamos também com este resgate del placer de vivir.
Entonces, después tenemos la capacidad de criar, ¿no? La capacidad de... Pero no es solamente criar, no es solamente criar cositas bonitas o escribir algunas cosas bellas, también es, ¿no? Pero criar la grande obra de nuestra vida, la grande, la ópera vital, ¿no? De nuestra vida es la nuestra propia vida, ¿no? Entonces la biodanza nos enseña a tornar la vida un acto criativo, ¿no? Porque temos esse potencial de criar, não? Somos humanos e temos esse potencial de criar, pero deve ser estimulado. E biodança trabalha justamente isto, a estimulação destes potenciais que estamos falando, não? E depois temos também a afetividade, a capacidade de empatia, a capacidade de cuidar a si mismo e cuidar ao outro. Isto é uma coisa muito humana que nos humaniza, pero que socialmente estamos perdendo um pouco, não? A sociedade hipertecnológica ou muito competitiva nos afasta desta característica humana tão linda que é a capacidade de cuidar, a capacidade de amar, a capacidade de relacionar-se bem com as pessoas e a capacidade de empatizar. Então, biodança é um instrumento muito potente, educacional, para resgate destas características. E depois a linha de transcendência, que já não é mais solamente a conexão profunda com o outro, el empatizar com o outro, pero também é sentir-se, é resgatar a capacidade de sentir parte da totalidade, como perceber que somos parte da natureza, não como um pensamento intelectual, porque com o desenvolvimento da ecologia, creio que todos nós sabemos que somos parte, não? A maior parte das pessoas sabe, pero sentir, não? Sentir que somos parte, sentir que somos hermanos também das outras espécies, que somos hijos de las estrelas, e sentir isto como um estado de ampliado de consciência. Os estados ampliados de consciência são estados naturais e que temos pouco acesso pela forma de viver. Então, biodança também se propõe a desenvolver este aspecto. Então, estes 5 aspectos que eu falei são considerados potenciais genéticos, são características humanas que estão dentro desta pequena semilla que somos nós e necessita do ambiente adequado para desenvolver. Então, biodança é um estímulo ambiental estudado para desenvolver estes potenciais. É basicamente isto. Como hace isto? Através da música, através da dança e de situações em grupo, exercícios em grupo que provocam o fator ambiental para desenvolver esses potenciais. Bem, graças, espero que se compreenda e nos vemos em outro vídeo.